Por favor, por gentileza, vamos ler as Escrituras? Capítulo 1, 1 Coríntios, até o versículo 31. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, como com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agora, por favor, versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pela casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Agora, irmãos queridos, vamos para o texto no versículo 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Versículo 31, vamos ler juntos? Para que, como está escrito, o que está escrito, amigo? Irmãos, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por tudo que já ocorreu neste lugar. Muito obrigado pela sua presença santa, augusta, maravilhosa, que diante do Senhor o nosso coração fica tocado, fica reflexivo, fica com o sentimento de reconhecer a sua grandiosidade. Agora abrasa a boca do teu servo. Dá, meu Deus, a mente, tão somente a mente de Cristo, para que eu apenas exponha aquilo que está escrito na sua palavra. Que o Senhor fale com a igreja do Senhor. Esta é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Eu preciso fazer uma breve introdução sobre a carta de 1 Coríntios, escrita pelo apóstolo Paulo. De fato, se tem uma autoria que nós podemos dizer e afirmar que é contundente e que é cristalina, é a autoria do apóstolo Paulo sobre a carta de 1 Coríntios. Na verdade, há 4 cartas escritas pelo apóstolo Paulo que não há nenhuma dificuldade entre os críticos bíblicos a respeito de autoria no que se refere às epístolas paulinas. O livro de Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios e Gálatas. Essas 4 cartas, independentemente da variação e do pensamento e da crítica, seja ela dos pensadores, dos doutores que estudam crítica textual, ou a história a respeito de autoria bíblica, nesse caso, essas 4 epístolas, essas 4 cartas, todos eles têm o consenso que foram escritas pelo apóstolo Paulo. Essa carta, ela foi escrita da cidade de Éfeso. Paulo escreve essa carta a partir de Éfeso. E ele escreve esta carta para uma igreja que ele plantou. Ele plantou essa igreja em 18 meses, 1 ano e meio. Paulo
planta essa igreja, consolida uma liderança e sai da cidade de Corinto. Esta carta, Paulo está respondendo a algumas questões que foram levantadas exatamente pela igreja. Isso pressupõe de que, na verdade, esta não é a primeira carta que Paulo escreve para a igreja de Corinto. Poder-se-ia dizer que é uma segunda carta, porque ele está respondendo alguns aspectos que estavam ocorrendo dentro da igreja de Corinto. E aí você pode observar no versículo 1 do capítulo 1, que Paulo fala quem trouxe essas informações. Diz: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe. Esta irmã em Cristo traz uma notícia, traz informações também sobre contendas que estavam ocorrendo na igreja de Corinto. Então é a carta de Paulo, a primeira carta. Paulo vai tratar de assuntos importantíssimos. Primeiro ele vai tratar sobre a imoralidade, a depravação de que estava vivendo não somente a igreja, mas a cidade. Segundo, ele vai falar sobre as divisões que estavam ocorrendo dentro da igreja. Depois ele vai tratar sobre idolatria. Depois ele vai tratar sobre maturidade cristã. Depois ele trata sobre família, sobre casamento. Ele trata sobre Santa Ceia. Então, na verdade, Paulo, ele está respondendo muitas inquietações que a igreja de Corinto, plantada por ele, estava vivendo. Então este é o pano de fundo que Paulo vai responder aos anseios dessa igreja. Agora, é preciso observar que Paulo sempre foi um estrategista, alguém que tem uma cosmovisão, uma visão muito mais ampla no contexto de plantação de igreja. No caso de Corinto, pelo menos 4 aspectos são perceptíveis nesta igreja, ou melhor, nessa cidade. Primeiro, a questão local, a questão de localização. Corinto fica próximo de Atenas. Ela fica exatamente entre 2 mares que banham a cidade, o mar Egeu e o mar Jônio. É um lugar estratégico para todo tipo de comércio, porque a navegação era algo fundamental na expansão cultural de uma cidade, comercial de uma cidade, e mais ainda, Paulo vê tudo isso como um instrumento também de proclamação do Evangelho. Por isso ele planta essa igreja na cidade de Corinto. Segundo aspecto importante é o aspecto cultural da cidade. É uma cidade que tem uma profunda efervescência intelectual, influenciada grandemente por Atenas. Também era um palco da filosofia, era palco dos grandes pensadores, influenciados pelo pensamento socrático, pelo pensamento aristotélico, pelo pensamento platônico. Então ali havia de fato uma grande efervescência de pensamento filosófico. Mas ainda era uma cidade que respirava esportes. Depois de Atenas, a cidade de Corinto era a cidade onde muitos jovens se reuniam para praticar esportes. Então, culturalmente, essa cidade era uma cidade totalmente que respirava cultura. Mas há um terceiro aspecto, além de local, além de cultural, tem a questão moral. Era uma cidade profundamente imoral, depravada, de forma exacerbada. Era uma cidade que a pornografia, que todo tipo de prática de homossexualidade, todo tipo de prática
de cultos a partir de prostituição, que nós chamamos de prática de licenciosidade, ocorria na cidade de Corinto. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, havia um culto a Afrodite, onde as prostitutas cultuais, cerca de 1000 prostitutas, os historiadores afirmam, de que praticavam todo tipo de ato sexual como base para o seu desenvolvimento espiritual. Porque os gregos acreditavam de que o corpo aprisionava a alma, então a alma era essencialmente boa e o corpo essencialmente de natureza má. Então a maneira de purificação, uma das maneiras, era a prática da licenciosidade. Ou seja, quanto mais eu prostituía o meu corpo em adoração a Afrodite, no caso da cidade de Corinto, mais eu passava por um processo libertário, onde a minha alma era liberta desse corpo que aprisionava. Então o meu corpo precisava se doar completamente a todo tipo de prática sexual, imoral, para que houvesse purificação da alma. E então essas prostitutas cultuais faziam isso nos outeiros da cidade de Corinto. Mais ainda, elas desciam e mantinham relacionamentos com os marinheiros que estavam exatamente no porto de Corinto, mostrando a degradação moral que acontecia naquela cidade. O quarto aspecto é um aspecto espiritual. Uma cidade profundamente politeísta, uma cidade que adorava vários deuses, uma cidade idólatra. Então Paulo olha para esses aspectos todos e planta essa igreja, olha para o aspecto de localização, olha para o aspecto voltado para a cultura, olha para o aspecto da degradação moral, olha para as questões espirituais, e então ele tem a plena convicção que Corinto é um local de plantar uma igreja que possa irradiar a graça de Deus. O capítulo 1 vai tratar de alguns temas importantíssimos para nós, porque a temática geral do capítulo 1 nós poderíamos chamar de o chamado do cristão. E se a gente ler todo o capítulo, a gente vai entender que ali há pelo menos 3 chamados que são importantíssimos para aqueles que são do Senhor. O primeiro chamado é o chamado à santidade. O segundo chamado é o chamado à unidade. E o terceiro chamado é o chamado para os cristãos glorificarem a Deus, para a glória de Deus. Esses 3 chamados estão intrinsecamente nesse texto, estão aqui nesse texto. E eu quero conversar com você sobre isso. Paulo planta esta igreja e percebe que essa igreja, ao longo do tempo, depois de praticamente 6 anos, essa igreja começa a ser influenciada por todos esses aspectos religiosos, aspectos morais, aspectos terríveis dentro da igreja. Então ele responde a essa igreja sobre o que está acontecendo com ela e qual é a palavra de direção bíblica para ela. E a primeira questão que eu trato com você aqui nesse texto é sobre chamado para a santidade. Por favor, versículo 1, vamos ler agora o texto e vamos expor o texto. Não sei se nós vamos conseguir expor tudo, mas nós vamos até onde possamos ir. Diz o texto: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Paulo aqui apresenta a sua credencial que ele apresenta para esses irmãos, a mensagem que ele manda para esses irmãos. A sua credencial é uma credencial apostólica. Aqui o termo grego é de ser enviado. Eu tenho autoridade para enviar esta mensagem para vocês. Quem está falando foi aquele que plantou a igreja. Quem está falando foi o fundador da igreja. Quem está falando é aquele que tem percepção clara de que tudo aquilo que tem sido falado precisa novamente ser confrontado, precisa ser exortado. Então Paulo se credencia dizendo que ele é apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Ele não é qualquer apóstolo, ele é apóstolo do Senhor Jesus. Então ele fala em nome do Senhor Jesus, inspirado
pela palavra de Deus para exortar a igreja. E aí o versículo 2, nós encontraremos aqui então as primeiras argumentações a respeito do que Paulo quer falar para a igreja. Primeiro ele diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto. Aqui nós temos duas coisas importantes que Paulo está tratando. Paulo está tratando aqui de uma definição sobre igreja. A palavra igreja vem do grego eclésia, e que significa chamados para fora. Então Paulo define essa igreja que foi alcançada e ela está sendo chamada para fora. E ele diz que esta igreja é a igreja de Deus. Então a primeira questão que Paulo levanta aqui é sobre a igreja de Deus. Uma igreja invisível. A igreja que está espalhada em toda a face da terra, aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, todos aqueles que um dia entregaram suas vidas a Cristo, aqueles que reconhecem Cristo como Senhor das suas vidas, fazem parte da igreja de Deus. Então ele está falando dessa igreja universal, essa igreja invisível, lavada pelo sangue do Cordeiro e portanto é do Senhor. Ele não está falando de uma igreja no sentido mais denominacional. Ele não está falando de uma igreja com uma placa, com um certo nome. Não, ele está dizendo da igreja de Deus. Ele está rompendo aqui com todo o pensamento sectarista. Ou seja, não tem a minha igreja, mas a igreja de Deus está espalhada. Neste momento, nós estamos aqui e para a glória de Deus, muitos irmãos e irmãs estão também espalhados nessa cidade, fora dessa cidade, em um outro país, num outro lugar, adorando o Senhor Deus, que é o Senhor da igreja. Então ele está falando da igreja espiritual, essa igreja de Deus. Mas ele fala que essa igreja de Deus está em Corinto. Observe o texto, que está em Corinto. O que ele está definindo aqui? Ele não só está falando dessa igreja espiritual, invisível, mas ele está falando também da igreja local. Ele está especificando, ele está acusando, ele está intencionalmente dizendo que esta igreja de Deus está na cidade de Corinto. Então a mensagem que Paulo está falando, a mensagem que Paulo está enunciando para os coríntios, é dizendo o seguinte: vocês pertencem a Deus e essa mensagem está sendo proferida para vocês, igreja local. Essa mensagem de hoje, que nós estamos pregando neste lugar, é uma mensagem que fala desse Deus poderoso e que essa igreja presbiteriana de Manaus está submissa a esse Deus todo-poderoso, mas hoje essa mensagem também está sendo lançada e proferida para você, para nós, igreja presbiteriana de Manaus, igreja local. Então essa mensagem, ela transcende apenas uma compreensão de uma localização da cidade, da igreja de Corinto, mas também está falando conosco. E o que essa mensagem do apóstolo Paulo está falando conosco? E aí então o versículo 2 continua dizendo: aos santificados em quem, irmãos? Em Cristo Jesus. E depois ele fala, chamados para ser santos. Isso é importantíssimo. Paulo está olhando para uma igreja que está vivendo um momento imoral, que está vivendo um momento de depravação, onde as práticas de prostituição, de adultério, de homossexualismo, todo tipo de deturpação da vontade, da natureza de Deus, todo tipo de distorção. Paulo agora vai falar para a igreja que ela não seja influenciada por esse tipo de coisa que está acontecendo na cidade de Corinto e que pode afetar a igreja. Então ele vai falar primeiramente o quê? Dizer para esses irmãos que eles são santificados em Cristo Jesus. Aqui nós temos na teologia o que nós chamamos de santificação posicional. O que significa isso? Todo aquele que entregou sua vida a Cristo é santo. Agora houve um silêncio total, porque me parece que alguém olhou e disse: pastor, eu? Mas o que é a palavra santo nesse texto? Essa expressão santo ou santificados é a expressão hagios no grego, ou hagiazo no texto que nós lemos, que se refere a alguém separado por Deus,
Não é a ideia de perfeição, não é a ideia da teologia católica sobre a ideia de santo, não. O que ele está dizendo é, aqueles que entregaram suas vidas a Cristo. Quem é de Jesus aqui, levanta a mão. Todos aqueles que são do Senhor Jesus, que tiveram a experiência com Jesus e receberam a graça de Deus na sua vida, foi separado. Então você é santo. A sua posição em Cristo é de ser santo. E por ser santo, essa santificação ela é posicional. Eu sou, não porque eu mereço, não por causa da minha credibilidade, não por causa do meu bom testemunho, não por causa da minha capacidade de viver de maneira meritória diante de Deus, não por causa disso, porque nessa dimensão nós somos pecadores, indignos, limitados, cheios de fragilidades, mas o que esse texto está dizendo é de que a graça de Deus nos alcançou e nos fez viver uma vida para vivermos e sermos santos, santos no sentido de separados. Agora, vem um outro aspecto da teologia, além dessa santificação posicional, que é a santificação processual. Paulo agora vai explicar isso de maneira clara. Observe, por favor, quando ele diz assim: aos santificados em Cristo Jesus, versículo 2, chamados para ser o quê? Chamados para ser o quê, irmãos? Então ele diz, vocês são santos, mas agora também vocês são chamados para ser santos. Parece uma redundância, parece uma figura de linguagem, ser algo redundante. Não, o que ele está dizendo é de que você que é de Deus, você que pertence a Deus, que o seu nome foi escrito no livro da vida, você é do Senhor Jesus, você precisa agora, de maneira progressiva, viver em santidade. Significa que eu preciso viver segundo a palavra de Deus, significa eu viver realmente através de uma vida de oração, de uma vida de entrega, de um bom testemunho, experimentando de fato uma vida de santidade. Então, esta é a santificação progressiva. Quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu me submeto a Deus, quanto mais eu obedeço a Deus, como disse o pastor Wellington aqui, mais eu estou tendo intimidade com Deus, e isto me leva a viver uma vida de santidade, vida progressiva, vida processual diante de Deus, e isso só vai terminar, esta vida de santificação em santificação, na glorificação. Então a glorificação é o final de tudo dessa santificação progressiva. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que a igreja de Corinto precisa entender que eles são santos e precisam viver e andar como santos. Igreja Presbiteriana de Manaus, não basta ser santo na perspectiva da salvação, é preciso também viver a santificação progressiva, é preciso viver em santidade. Porque se nós não vivemos santidade, a nossa vida cristã será medíocre, e o mundo vai adentrar dentro da igreja, e vai encher a igreja, como esses irmãos da igreja de Corinto estavam sofrendo com as imoralidades, sofrendo com os adultérios, sofrendo com a prostituição, sofrendo com traição, sofrendo com incestos. É esta igreja, uma igreja cheia dos dons espirituais, mas profundamente carnal. É possível, irmãos, também assim, sermos do Senhor, andarmos com o Senhor, experimentarmos as coisas de Deus, mas vivermos uma vida de carnalidade. Quando o mundo entra na igreja, e nós nos submetemos a todo tipo de mundanismo. Você é de Jesus, então você tem que abandonar a prática da prostituição. Você é de Jesus, você tem que abandonar o adultério. Você é de Jesus, você tem que abandonar o vício. Se você é de Jesus, você precisa lutar e batalhar para se libertar de toda a prática homossexual. Em outras palavras, todo tipo de imoralidade e depravação precisam ser rechaçadas. E isso só pode acontecer quando há santidade na igreja. E a igreja precisa de santidade. Se a gente não tiver essa consciência de que nós precisamos ser uma igreja santa, como somos uma igreja espiritual, local, nós teremos grandes dificuldades na nossa caminhada.
Se a gente clama por avivamento, se a gente clama por despertamento espiritual, se a gente clama por vida santa, pureza na igreja, e os membros da igreja, nós que participamos da igreja, aceitamos qualquer coisa que o mundo oferece dentro dela, irmãos e irmãs, nós não estamos sendo uma noiva ataviada santa diante do Cordeiro. E isso só vem com sensibilidade espiritual e com o joelho no chão e boca no pó. Isso só vem com o ruminar das Escrituras. O problema da mediocridade cristã passa necessariamente por uma ausência de santidade espiritual na igreja. Eu não estou falando de legalismo. Eu estou falando de santidade. Daqui a pouco a gente vai começar a aceitar tudo que o mundo oferece lá fora e entra dentro da nossa igreja. E quando eu falo igreja, eu não estou falando de templo, estou falando de corpo de Cristo. Eu e você fomos chamados para fora. Então nenhum tipo de mundanismo, de atos profanos, adoração a outros ídolos, práticas de prostituição, de adultério, de infidelidade, tudo isso precisa ser abandonada. Paulo está dizendo isso: se vocês são santos, vivam e andem como santos. Se nós somos uma igreja do Senhor Jesus e cremos que somos, louvado seja o nome de Deus por isso, do Senhor por isso, então nós precisamos andar em santidade. Então não basta só saber que você é santo separado por Deus. É preciso andar como santo. Santidade posicional, santificação posicional e santificação processual progressiva. Eu não sei como nós estamos vivendo a nossa vida, mas nós vivemos num estado onde há muito sincretismo religioso. Nós estamos à beira de um momento que é mais um momento que a igreja precisa refletir e analisar. Precisa ter discernimento espiritual. Nós passamos há um tempo atrás aqui pelo carnaval, a festa carnal do carnaval. Aí a gente começa a buscar purificação. Aí depois a gente entra nas festas juninas. Não tem problema nenhum comer um bolo, comer isso, comer aquilo, fazer tudo isso. Não vejo nenhuma dificuldade nesta área. Mas o que me causa espécie e que me preocupa é que a gente não percebe que nós muitas vezes estamos sendo seduzidos por teologias, por ensino, por tipo de secretismo religioso que estão por trás de tudo isso. E a gente se acostuma com isso e a gente acha muito natural isso acontecer. E aí a gente começa a inventar festas. A gente começa a organizar festas. A gente começa a ser criativo em festas. E nós não percebemos que há muita imaturidade no nosso meio a respeito disso. Começamos a nos envolver com todo tipo de adoração a ídolos. Começamos a nos achegar às coisas do mundo. E isso vai entrando dentro da igreja com muita sutileza, e daqui a pouco nós nos tornamos uma igreja mundana. Irmãos queridos e irmãs, nós temos que ser estratégicos, temos. Nós temos que alcançar vidas para o Senhor Jesus, temos. Mas nós não podemos esquecer que nós já fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, que nós pertencemos a Deus, que nós somos do Senhor. Paulo continua falando sobre esse assunto, e aí ele vai falar dessa igreja que é local, que é espiritual, que é santa, e ele vai falar dessa igreja, que apesar de tudo isso era uma igreja rica, ela era enriquecida. Observe o texto, por favor, no versículo 3 diz: graças a vós outros, pais, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que foi dada em Cristo Jesus. E aí ele diz algo lindo aqui: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Irmãos, isso aqui é profundo.
porque agora ele vai falar dessa igreja, a igreja de Corinto. Vocês são enriquecidos. Essa palavra aqui, riqueza, é algo lindíssimo no original. Vocês são cheios de todo tipo de riqueza, e as 3 maiores riquezas estão aqui. Primeiro, vocês foram enriquecidos nele. Quem é ele? Cristo Jesus. Vocês foram enriquecidos por causa de Cristo Jesus. Por isso que em Efésios capítulo 1, versículo 3, quando Paulo fala sobre as bênçãos celestiais, ele diz que Deus nos derramou todo tipo de sorte, ou melhor, todo tipo de bênção espiritual. Sabe o que significa isso? Significa que a gente tem sobre a gente a bênção celestial de um dia estarmos assentados diante do Senhor dos Exércitos. Eu e você somos uma igreja enriquecida porque estamos firmados nele. E aí ele diz, não somente nele, mas na sua palavra. E a palavra no original desse texto é logos, significa palavra mesmo. Aquilo que não existia veio a existir. Palavra, o verbo encarnado, é essa palavra que a gente precisa respirar e viver na palavra. Mas vocês não somente foram enriquecidos nele, na palavra, mas no conhecimento, diz o texto. E conhecimento vem do grego gnoses, ou seja, conhecimento completo, discernimento, compreensão, uma visão clara de Deus para a sua vida. Você sabe quem você é e sabe para onde você está indo. Você não é qualquer pessoa, você é de Deus, você pertence a Deus e portanto tenha discernimento, sabedoria para compreender a sua posição, a sua vida neste mundo. E essa sua vida neste mundo tem que ser sal e luz para a glória de Deus. Paulo está falando sobre santidade na igreja, e santidade perpassa por Cristo, em Cristo e no conhecimento de Cristo. E ele continua dizendo, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Versículo 7 diz, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora ele fala, não só dessa igreja local, dessa igreja espiritual, não somente dessa igreja que tem que ser santa, ele fala também dessa igreja que é rica, e ele fala agora dessa igreja que é gloriosa, uma igreja que espera de maneira expectante a volta de Jesus. Irmãos, a volta de Jesus muitas vezes tem sido apenas uma frase de efeito na igreja, mas a gente não tem falado sobre a parousia de Cristo, a sua segunda volta. A segunda volta não é só um alerta para a igreja, mas a segunda volta de Cristo é um consolo para a igreja. Ou seja, eu e você, que passamos pelas lutas, pelas agruras da vida, pelas dificuldades mais terríveis que nós já enfrentamos, saiba de uma coisa, todo o seu sofrimento presente, olha, tudo isso não está comparado e não pode ser comparado para aquilo que vai acontecer na eternidade diante do Senhor e na volta do Senhor. E Jesus vai voltar, é um consolo para a igreja, e esse consolo é saber de que nós somos do Senhor Jesus. Se nós não virmos, não compreendermos, não contemplarmos a volta dele e sermos levados por ele, glória a Deus. Mas se nós, igreja, nesse momento, estivermos com o coração expectante, com a santa expectação da volta de Jesus, a gente tem que contemplar o que diz o texto sagrado em Apocalipse capítulo 19, que diz que esse que virá, o Jesus Cristo, o verbo de Deus, ele virá sobre um cavalo branco. Diz a Bíblia Sagrada que os seus olhos são olhos como de fogo mesmo, tem um vestimento de linho, de tinto, de sangue, e está nele esse que virá, uma faixa lindíssima no peitoral, dizendo Rei dos Reis, e na coxa Senhor dos Senhores. É esse Cristo que vai voltar, é esse Cristo que a igreja tem que esperar. A gente tem que sair dessa mediocridade e saber que Jesus Cristo vai voltar em vitória para a sua igreja. Uma igreja santa espera
a santa volta de Jesus. Então Paulo trata sobre chamados à santidade. O segundo aspecto que Paulo vai tratar nesse texto é sobre chamados à unidade. Chamados à unidade. Nós vamos ficar só no chamado à unidade, porque não vai dar tempo para a gente expor tudo. Mas observe só uma expressão importantíssima que nós encontramos no versículo 13. Versículo 13. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Agora vamos ler todo o texto, por favor. Versículo 10 diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todas a mesma coisa, e que não haja entre vós o quê? Divisões. A palavra divisão aqui vem do grego, do original, cisma, cismata, que significa um rasgão, uma rachadura. É como se você estivesse rasgando um pano, é um rasgo. Essa é a ideia de divisão, de separação. E aí ele fala que ele sabe disso por causa da casa de Cloe, dessa irmã que fala. E aí o versículo 12 diz assim: refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, o que ele diz? Vamos ler juntos? Eu sou de quem? E eu de quê? E eu de quem? E eu de quem? Aí ele diz: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? O versículo 13 é a chave para a gente compreender isso, esse chamado à unidade. Na verdade, essa pergunta que Paulo faz é uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É quando você pergunta algo para alguém, mas você já tem a sua convicção e a sua resposta internalizada em você. É como se você chegasse para o pastor João Wilson e falasse assim: pastor João Wilson, o que o senhor pensa a respeito de missões? Quando o João Wilson vai abrir a boca, eu penso isso, se o que ele falar e quando ele expor o que ele está pensando sobre missões, se aquilo não for de acordo com o que você pensa, você pode ter certeza que você vai ouvir um monte de coisa dessa pessoa, porque ela gostaria de ouvir tudo aquilo que ela já estava pensando através do pastor João Wilson. Isso é uma pergunta retórica. Paulo aqui está fazendo isso. Está Cristo dividido? Está Cristo dividido? Por que Paulo está falando? Quero contextualizar esse ponto aqui. A cidade de Corinto é uma cidade cheia de uma grande influência filosófica. Como eu disse, havia muita influência de pensadores, de filósofos, de retóricos, que iam às praças e lançavam suas ideias, seus pensamentos filosóficos. E as pessoas ouviam a esses filósofos ou esses pensadores, e eles aplaudiam, ou eles choravam, e eles começavam a dizer: olha, eu gosto muito da exposição filosófica de Sócrates, eu gosto muito do pensamento de Platão, o mundo das ideias, o mundo real, que é apenas um reflexo desse mundo ideal de Platão, eu gosto disso. O outro dizia: não, eu gosto de algo mais metodológico, do pensamento aristotélico, e tantos outros filósofos. Então as pessoas seguiam esses pensadores. Mas esses irmãos que se converteram a Cristo e participavam da igreja de Corinto, também começaram a ter esse sentimento, porque receberam essa influência de fora para dentro. Então eles começaram a dizer: eu gosto muito da pregação do apóstolo Paulo, o grande pregador. Aí outro dizia: eu gosto muito da eloquência de Apolo. Aí outro dizia: eu gosto muito do fundador do colégio apostólico, Pedro, Cefas. Aí eu gosto desse cara. E eles ficavam então partidarizando no meio. E aí Paulo vem e diz assim: Cristo está dividido? Porque esse povo que olhava e que contemplava os filósofos, eles cultuavam esse personalismo.
E parece-me que o que estava acontecendo na igreja de Corinto também era um culto à personalidade. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. E Paulo diz: Cristo não está dividido. Ele é a cabeça, Ele é o cabeça da igreja, Ele governa a igreja, Ele preside a igreja, Ele está no controle da igreja. Pare com divisões no meio da igreja. Isso é importante hoje para a igreja, porque muitas vezes a gente tem essa tendência dentro da igreja. Temos 35 pastores na igreja. Eu gosto de pastor fulano de tal. Eu gosto de pastor fulano de tal. Eu gosto desse, eu gosto daquele. Eu sou não sei o quê. Não, eu só se for o pastor fulano de tal que eu vou à igreja, porque eu sei que ele vai pregar. Essas tendências todas parecem algo tão simples, mas no fundo, muitas vezes nós estamos cultuando gente, homem, e nós não fomos chamados para cultuar homens, e nem personalidades. Nós fomos chamados para adorar e contemplar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei que preside todas as coisas. O nome dele é Jesus Cristo. É Jesus. É Jesus que nós temos que adorar. Você não tem que seguir fulano, beltrano. Você não tem que olhar para homens, porque homens são fracos, frágeis, e também erram e pecam. A gente tem que olhar para Cristo. Se a gente quer manter a unidade da igreja, a gente tem que romper com essas divisões. A gente tem que romper com essa ideia de culto ao personalismo. Nós vivemos uma sociedade pós-denominacionalista, onde uma das filhas é exatamente o culto à personalidade, ao personalismo. Eu sou de fulano, eu sou da igreja do pastor fulano de tal, eu sou da igreja tal, eu gosto de fulano. Irmãos, tudo isso é bênção, não tem problema nenhum você gostar e tudo mais. O problema não é gostar, o problema é endeusar, e a palavra dessa pessoa é palavra final de tudo. Não, nenhum homem tem a palavra final é Jesus Cristo. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tudo converge para Ele, tudo vai para Ele, tudo pertence a Ele, e o que vem dEle volta para Ele. Então todo holofote dessa igreja é em homens caiam por terra. Todo tipo de está no lastro, está no timão da igreja, cai por terra. Porque quem governa a igreja presbiteriana de Manaus para a glória de Deus é o Senhor Jesus Cristo. É Jesus, irmãos. Este é um chamado à unidade. E quando a gente é chamado à unidade, a gente vai entender por que nós fomos chamados para glorificar a Deus, que eu quero concluir esta mensagem. Observe o que diz o texto sagrado a respeito disso. Versículo de número 26, diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobres nascimento. Ele está falando algo lindo aqui. Ele está falando sobre a sabedoria humana e a sabedoria de Deus. Ele diz: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Irmãos queridos, isso aqui é maravilhoso, é coisa de Deus isso. O que ele está dizendo é o seguinte: toda sabedoria humana, toda filosofia, e aí você vai observar 7, 8 vezes a palavra sofia, que é sabedoria. Ele diz que tudo isso, essa sabedoria humana é palha. O que importa na verdade é a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus, irmão, sabe o que é? É a cruz de Cristo. Esse era o escândalo. É por isso que eles queriam anular a cruz de Cristo, através de um conceito intelectual, dizendo que esse Cristo não pode se fazer carne. Ele não poderia fazer isto, porque isso é loucura mesmo. Como que esse Cristo pode se encarnar e se humanizar e estar no nosso meio? E aí a gente entende porque João no capítulo 1, versículo 14 diz: esse verbo se fez carne e ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Irmãos e irmãs, a loucura deste mundo é porque esse mundo não consegue entender que tudo tem que passar pela cruz de Cristo. Não dá, irmãos e irmãs, para pegar uma estrada vicinal.
uma estrada paralela. Não dá para a gente ir para o céu sem cruz. Só existe céu com a cruz, e a cruz é loucura para os homens, mas se nós olharmos para a cruz é vitória, porque é na cruz que a salvação se sela na minha vida e na sua vida. É na cruz, com o sangue derramado de Jesus, é que faz com que eu e você sejamos pessoas alcançadas pela sua graça, porque Ele se fez anátema, porque Ele se fez maldição por causa de mim e de você. Então isto não era algo concebível na concepção dos filósofos gregos, daqueles helênicos. Eles não entendiam isso, como esse Jesus foi morto na cruz, como que Ele pode ser um Deus sendo morto na cruz? E essa era a loucura. E Ele disse: eu escolhi as pessoas mais frágeis desse mundo, as pessoas mais pobres desse mundo, os mais fragilizados, os mais marginalizados, para que a graça de Deus alcançasse essas pessoas e a glória de Deus se manifestasse nessas pessoas. Irmãos, é isso que é cristianismo. Cristianismo é isso, é viver uma vida humilde olhando para a cruz, e a cruz é Jesus. Nós somos chamados para glorificar esse Deus. A glória não é minha, a glória não são dos líderes dessa igreja, a glória não é de uma pessoa, a glória é de Deus. Por isso, um dos fundamentos, dos alicerces dos reformados é: só lhe deu glória, somente a Deus toda a glória, somente a Deus toda glória. Podemos dizer juntos? Somente a Deus toda a glória. Agora a gente pode levantar as mãos, ficar de pé. Levante as mãos e vamos dar aqui vamos fazer uma profissão de fé aqui, dizendo: somente a Deus. Mais uma vez. Somente a Deus toda a glória. Mais uma vez. Somente a Deus toda a glória. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e as eternas consolações do Santo Espírito de Deus, seja derramado e derramada sobre todo o povo de Deus espalhado, a igreja de Deus espalhada na face da terra, seja sobre a igreja presbiteriana de Manaus, seja sobre as famílias que estão assistindo essa mensagem, seja toda a glória a Deus. Amém.